Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Química zero na área. Legal? Legal. Vamos discutir nessas nossas 5 aulas aí tópicos extremamente importantes, às vezes difíceis, porque muitas vezes o aluno torna esse assunto que eu vou trazer para vocês aqui em Química Zero, que é uma química que começa um tópico difícil, que é a tal da estequiometria, só que eu vou começar da parte básica e daí começando a aprofundar. Eu acho que os dois assuntos mais difíceis assim que o aluno tem uma certa dificuldade, já de início, de cara, são estequiometria e soluções. Beleza? Então a gente vai trabalhar esses dois assuntos extremamente importantes, caem em vários vestibulares, Enem, concursos, em tudo que você imagina, alguma coisa sobre isso cai. Beleza? Então eu espero que você resolva o exercício comigo, tenta fazer o exercício, como é, né? Você vai ter o material aí à sua disposição para o vídeo, veja a resolução. Se quiser já no começo, né, parar e tentar resolver e depois ver a resolução, é fantástico. Vou contar uma historinha bem rápida para vocês. Porque eu acho que o mais importante é a gente saber o conhecimento, mas saber como usar desse conhecimento. Então, quando eu comecei a ser professor, na realidade, vamos dizer assim, eu não sabia tudo, né? Então, eu saí da faculdade, como qualquer um sai, não sabendo de tudo. Até hoje eu não sei, e ninguém sabe, joia? Mas a gente tem que ir avançando no conhecimento, joia? Então, quando eu saí da faculdade, em certas matérias, eu não sabia nem como relacionar a estequiometria. Sabia o básico, o beabá para as provas e tudo mais. Agora, como explicar para você? Como transformar esse tópico difícil em algo mais tranquilo? Posso dizer o segredo? É resolver exercícios. Matemática. Matemática, tem matemática zero, matemática básica. Como é que você resolve as contas básicas de matemática? Repetindo várias vezes. Essa é a intenção. A estequiometria, a parte matemática, lógico, tem toda a ver com a interpretação. A química tem muito disso, certo? Então, saber relacionar, saber evidenciar, mas desde já comece a interpretar. Bom seria se eu tivesse a Cleusa aqui do lado, professora de interpretação, ou qualquer outra professora de interpretação, extremamente capaz de me ajudar a interpretar certos tipos de tópicos onde que envolve esses dois grandes conteúdos aqui. Tá ok? Então, muita atenção, caneta na mão, lapiseira na mão. Se quiser usar a calculadora agora, use a calculadora, certo? O certo não era usar a calculadora para você começar a ter esse hábito de resolver as questões no papel. Eu vou demonstrar aqui bem tranquilamente, agora não é uma coisa corrida, é uma coisa que eu preciso que vocês entendam e quando vocês olharem qualquer questão de estequiometria, de quantidade de matéria, de soluções, você olha assim, nossa, o professor resolveu uma bem parecida. Eu tive um aluno que passou no ITA. ITA. Tem gente que até, quando aparece uma questão do ITA, é sinônimo de pular. ITA, pula, porque não quer resolver uma questão. Acha que é muito difícil. Ele passou em segundo lugar geral no ITA. Segundo lugar geral. Aí eu cheguei para ele, cara, posso fazer uma pergunta? O que se fez para passar em segundo lugar no ITA? Você não vai acreditar. Eu peguei as provas com o meu professor de física, que tinha todas as provas desde 1974 e resolvi todas. Todas as provas eu resolvia e meio que decorava. Porque, meu amigo, se você resolver 200 questões de mol, eu tenho certeza absoluta e eu corto algo fora, se isso não acontecer, de ter questões repetidas. Não questão com números repetidos, que entenda isso. Você tem que buscar o significado da questão. E é aí que vai a lógica da interpretação. Tranquilo? Beleza? Então tenha calma nesse começo aí, faça adequadamente o que é para ser feito, relacione as evidências que precisam ser evidenciadas e tente, assim, buscar como um todo o que a questão está te pedindo. Geralmente em estequiometria mol, você sempre vai fazer uma regra de 3, novidade, né? Estequiometria, mol,
soluções é regra de 3. A regra de 3 pode ser direta ou ela pode ser inversa. Depois eu trabalho com vocês essa situação da inversa. Não é tão complexa, mas a gente tem que ter algumas interpretações básicas aqui, ok? Então a regra de 3, você tem que ter na tua cabecinha, preste bem atenção agora. Tá prestando? Olha, desligue tudo que está ao teu redor e só escuta essa voz feia que vos fala, ok? Sempre ele vai te dar um dado e vai pedir alguma coisa, que é o teu X. Então você vai ter um dado e uma resposta. Não só simplesmente isso, né? Pode ser que você tenha algumas outras informações que você tenha que fazer uma relação com a proporção. E essa relação, geralmente, ela aparece assim, ó. Já vou até de cara, aqui tá a linha que vocês precisam saber, já vou entrar em detalhe. Mas o que eu queria comentar com vocês é assim, ó. Vamos dizer que eu te coloque lá, o medicamento tem 30 miligramas por litro. Beleza? Alguém traduza isso para mim? 30 miligramas por litro? Eu tenho certeza absoluta que quase 99% dos alunos que estão vendo esse vídeo agora está me dizendo assim, 30 miligramas em 1 litro. Não faça isso. Não fale. Escreva. Abra a unidade. Abra ela. Beleza? Coloque ali, 30 miligramas, traço 1 litro. Beleza? Porque eu tenho certeza quase que absoluta, eu vou contar o segredo dos professores de química. Certo? Certo? Vou contar o segredo. Não deveria. Porque daí a gente torna cada vez a química mais difícil, aí cada vez mais aluno fica em recuperação, a gente ganha mais dinheiro e daí fica aquela bola... Não, não é para isso que a gente está aqui, certo? A gente está tentando entender o porquê que o aluno não consegue acertar a estequiometria, a relação. Porque assim, o professor, quando for fazer uma questão para a sua prova, ele já tem na sua cabeça a seguinte concepção de questão. Eu vou fornecer esse 30 miligramas por litro, mas eu não vou tomar 1 litro desse medicamento. Eu vou só tomar 10 ml. Então, estão vendo? Ó? Ele já me deu... essa é a lógica das relações de unidade. Você sempre vai ter um por, né, ó, 30 miligramas por litro, que tem que tirar do por e colocar na linha. Assim, ó, deixa eu colocar para vocês, ó, 30 miligramas em 1 litro. Ou se você quiser colocar 1000 ml, porque é importante isso, tá? Se eu desse para vocês 10 ml, ó, 10 ml, qual seria a massa que realmente eu estaria ingerindo, por exemplo, desse fármaco? Que vinha lá numa, sei lá, num medicamento, ok? Essa é a nossa primeira interpretação, ok? Então eles podem dar vários dados aleatórios, o por você põe numa regra de 3, tenta jogar no cantinho da tua prova, do teu rascunho, essas unidades sendo corridas, ok? Eu posso fornecer assim para vocês, ó, em vez dessa unidade, vai aparecer muito isso, vocês vão ver no nosso curso aí, Química Zero, isso aqui, ó, 2 mols por litro. Não deixe assim. Abra. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 mols em quanto? Em 1 litro. Porque muitas vezes eles vão pedir, né? Isso é uma informação básica, inicial. Aí eles vão perguntar assim, qual seria o volume usado dessa solução quando eu tiver meio mol? Tá entendendo? Opa, antes era 30 miligramas em 1000 ml, em 1 litro. Aí eu te dei 10 ml que eu tomo lá naquele copinho de xarope, sei lá, algumas informações. Tem muita gente que usava isso, crianças, adultos, enfim, certo? Então são unidades de concentração que a gente vai encontrar pela frente, beleza? E essas unidades de concentrações estão no teu dia a dia. Por isso que você tem que saber o básico, beleza? Eu vou começar com o básico e daí eu vou elevando até a gente chegar num nível excepcional e importante para você resolver qualquer vestibular, qualquer prova do Enem. E eu até vou trazer as provas do Enem e vou resolver as questões com vocês. E algumas até no nosso curso normal, né, Química 1 e Química 2, a gente já usou desses artifícios para resolver tudo isso. Então, se você teve dificuldade lá, agora você tem
uma ação maior ainda, né, que nós fizemos aqui para que você possa resolver esse grande problema. Então, primeira coisa, meu querido e minha querida, tire da sua cabeça que você não gosta de química, não gosta de estequiometria, não gosta de soluções. Tenta aprender, tenta colocar no papel o teu raciocínio e vai colocando unidade embaixo de unidade. Sim, você tem que colocar unidade. Vocês estão percebendo que eu sempre coloquei 2 mols em 1 litro? Eu estou escrevendo mol e estou escrevendo litro, por quê? Porque quando você for fazer a leitura de 0,5 mol ou de 0,5 litros, você pode jogar a unidade embaixo de unidade. Assim, ó, eu quero saber qual seria o volume para 0,5, ó, eu coloquei mol embaixo de mol. Essa é a nossa relação. Aí isso vai me dar quanto de volume que realmente eu vou obter X. Aí você vai encontrar um X de quanto? De 0,25 litros, ou seja, 250 mililitros. Aí essa seria a sua resposta. Aí você iria facilmente lá nas alternativas A, B, C, D, E e marcaria o 250 ml ou 0,25 litros. Tranquilo? Beleza? Sereno? Vamos lá. Vamos àquilo que nos interessa. Bom, primeiro, essa linha, ela é essencial para a resolução de cada questão. Ó. Isso aqui, ó. Sempre você vai ter que partir de um mol. O mol é a tua referência. O mol eu sempre vou ter 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. É uma constante isso. Sempre vai ter esse número 1 mol. Professor, mas no exercício ele pediu 2 mols. Meu querido, é só fazer o dobro. Regra de 3. Se em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, em 2 mols eu vou ter quantas moléculas? X. Acabou? Ó, simples. Simples. 1 mol, ó. 2 mols, eu vou ter quantas moléculas? X. Então, meu X multiplica cruzado, óbvio, né? Então, vai ficar 2 vezes 6,02, que vai dar 12,04, vezes 10 na 23, o quê? Moléculas dividido por 1, que vai dar esse mesmo número. Tá ok? Agora, este é o número padrão de moléculas. Porque se eu quiser saber o número de átomos, aí tem este xizinho na frente. O que é esse xizinho? É o número de átomos do meu composto. Então, cada composto, cada substância, é formado por uma certa quantidade de elementos, átomos. Água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Amônia, NH3, 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Gás carbônico, CO2, 2 átomos de oxigênios e 1 átomo de carbono. Agora, esse X pode ser qualquer número desses que eu acabei de falar, depende do composto. Por exemplo, se eu pegasse o NH3, que é amônia, então o meu X poderia ser 4 átomos totais, o meu X poderia ser 3 átomos de hidrogênio e poderia ser o meu X 1 átomo de nitrogênio. Então, em 1 mol de NH3, se eu quisesse o número total de átomos, no lugar do X, eu colocaria quem? 4 vezes 6,02 vezes 10 na 23 átomos totais. Se eu quisesse só o nitrogênio, eu colocaria no lugar do X, eu colocaria 1 átomo de nitrogênio. 1 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Se eu quisesse o hidrogênio, aí no lugar do X eu colocaria quanto? 3. Aí ficaria 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Essa quantidade de átomos eu tenho em 1 mol. Se eu quisesse 2 mols, teria que ser 2 vezes tudo isso. Tranquilo? Beleza, né? Vamos voltar e depois vamos resolver alguns exercícios, tá? Se eu quisesse, por exemplo, uma outra molécula, por exemplo, o gás carbônico, que eu havia citado, ó, CO2. Então, o meu X pode ser 3, o meu X pode ser 2 e o meu X pode ser o quê? 1. 3 é o total, o 2 é o oxigênio e 1 é o carbono.
Então, em 1 mol de CO2, eu tenho 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos totais. Em 1 mol de gás carbônico. Em 1 mol de gás carbônico, eu posso ter 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. E eu poderia ter em 1 mol de gás carbônico 1 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Agora, isso que eu acabei de passar para vocês são moléculas, beleza? CO2, água, amônia. E se eu desse para vocês ferro, Fe? O número de átomos do meu composto, quem é meu composto? É o ferro. Quantos átomos vocês estão vendo no ferro aqui? Isso, um só. Então, meu X só pode ser quanto? 1. Então, em 1 mol de ferro, eu vou ter 1 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Só existe essa possibilidade para o átomo de ferro. Se fosse o cobre, a mesma coisa. Cobre é só Cu, então é 1. É 1 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cobre. Se fosse o potássio, o sódio, os elementos unitários, o meu X sempre será igual a 1. Legal? Tranquilo, né? Só que isso não é tão importante assim. O mais importante de todos é esse aqui, ó. É o M. O que é o M aqui que está escrito, ó? É a massa. E como é que você calcula esta massa? Vamos colocar aqui, ó. Isto aqui é massa. E para calcular essa massa, o que você faz? Você soma as massinhas atômicas individuais. Por exemplo, se eu desse para vocês a água, então você vai lá na tabela e pega hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Então você olha nessa estrutura, você vai ter 2 oxigênios e 1 hidrogênio, certo? Só que é 2 vezes a massa, desculpa, contrário, né? São 1 oxigênio e 2 hidrogênios. Então, vezes a massa dele do oxigênio, que vale 16, e vezes a massa de hidrogênio, que é 1. 1 vezes 16 dá o 16. E 2 vezes o 1 vai dar o 2. Agora, o que você faz para obter esta massa? Você soma. 16 mais 2 vai dar quanto? Vai dar 18. Então, se eu falar em 1 mol de água, eu vou ter essa massa que é expressa em que unidade? Em gramas. Então, 1 mol de água corresponde a 18 gramas. Porque 1 mol, meu querido, é muita quantidade. É o número de Avogadro, o 6,02 vezes 10 a 23. Certo? Que é conhecido como mol, quantidade de matéria, ou constante de Avogadro. Certo? Tanto faz. Beleza? Então, apareceu constante de Avogadro, apareceu mol, apareceu quantidade de matéria. Tudo está diretamente ligado a esta linha. Tranquilo? Beleza, né? Agora, qualquer massa você pode somar, de qualquer substância. Pode ser ela iônica, pode ser ela covalente, pode ser ela metálica, pode ser uma liga metálica, daí você soma os dois, cobre, zinco, não sei, qualquer liga. Certo? Deixa eu pegar uma outra substância aqui, ó, bem conhecida e bem famosa, que despenca nos vestibulares aí, ok? É o H2SO4, ó. H2SO4, certo? Aí o hidrogênio você já sabe que é 1, o oxigênio você já sabe que é 16 e o enxofre é o 32. Geralmente, eu não faço essa abertura que eu acabei de falar para vocês. Geralmente, eu faço assim, ó, para facilitar. Eu coloco as massinhas em cima, ó, 32 e 16. E faço o número de baixo multiplicar o de cima. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. 1 vezes 32, 32. E 4 vezes 16 vai dar quanto? 64. Agora, o que você faz? Você soma 64 mais 32, 96. 96 mais 2 vai dar 98. Então, 1 mol de H2SO4 é igual a 98. O quê? Gramas. Tranquilo? Beleza, né? E esse 22,4 litros, isto aqui, muito cuidado,
é só quando for um gás e esse gás estiver na CNTP. O que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Beleza? Aonde que a pressão é igual a 1 atm e a temperatura é de 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Sempre em Kelvin, ok? Mas tem que ser um gás e tem que estar nessas condições. Fora dessas condições, daí a gente tem que usar um outro artifício, que é o PV igual a nRT, a parte gasosa interferida na estequiometria. Tá ok? Agora, vocês perceberam, e é aí que nós temos que conversar, assim, calmamente, que existe um sinal de igualdade entre todas estas variáveis. Por isso que eu falei na nossa fala anterior ali, que você tem que se preocupar com o dado, que pode ser em mol, pode ser em moléculas, pode ser em átomos, pode ser em massa e pode ser em volume. E um dado que ele vai me dar e uma resposta que ele vai querer. E essa resposta pode ser em mol, pode ser em moléculas, podem ser em átomos, podem ser em massa e pode ser em volume. Mas como é que vai ser tudo isso? É igualdade. Você tem que buscar duas unidades. Mol com massa, mol com átomos, mol com massa, mol com volume. Ou molécula com átomo, molécula com massa, molécula com volume. Ou átomo com massa, átomo com volume. Ou volume com massa. Qualquer uma dessas duas possibilidades sempre é bem-vinda. Professor do céu, qual eu uso? O que tiver escrito no seu enunciado. Ponto. Beleza? Então, a tua escrita agora, presta atenção, pega um rascunhão aí, sempre você tem que começar de 1 mol. É obrigatório. Para você que está fazendo essa aula de Química Zero aí, né, lógico, quem sabe estequiometria, sabe soluções, vai dar uma olhada para ver um exercício, alguma coisa, relembrar, já sabe fazer. O pessoal que muito tempo não estudou ou viu isso e nunca gostou e também não vai gostar agora. Não, tô brincando, tem que gostar, pelo menos esse ano. Depois joga isso fora e só explica lá para os seus filhos, netos, bisnetos, sei lá quem. Tá ok? Então, começa a tua linha, pega a tua canetinha, eu vou pegar minha canetinha e escreva lá, 1 mol. É igual. Por que eu coloco o sinal de igual? Porque eu tenho que ir atrás das palavras que estão no meu enunciado. As duas. Se tiver mol, eu já tenho uma. É um mol. Um mol. Já é o meu padrão. Aí eu vou ter que ir atrás da outra. Ou em moléculas, ou em átomos, ou em massa, ou em volume. Certo? Agora, se não é o mol, é moléculas, então eu coloco o sinal de igualdade. O mol, eu tenho sempre 6, vamos encurtar, tá? Em vez de 6,02, que é chato, 6 vezes 10 a 23. Moléculas. Legal? Porque átomos têm um X na frente. Você não pode simplesmente pensar que é a mesma coisa, átomo e molécula. Não. Molécula é um conjunto de átomos. Então, o número de átomos e de moléculas deverão ser obrigatoriamente diferentes. Porque eu não posso falar que 1 mol de ferro eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, porque ferro não é uma molécula, é um átomo. Tranquilo? Então, moléculas é água, ácido sulfúrico. Aí sim, 1 mol de ácido sulfúrico, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Só que 1 mol de ácido sulfúrico, eu vou ter X vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Se for total, eu substituo pelo número total de átomos, se fosse de hidrogênio, se fosse de enxofre ou se fosse de oxigênio. Cada um tem um X específico ali. Legal? Legal, né? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Vamos imaginar, deixa eu apagar tudo isso aqui, que o meu exercício, a minha prova, traz duas palavras que estão no enunciado, que você vai ter que catar. Eu quero catar massa e moléculas. Massa e moléculas de quem? Estou chutando, de CO2. Então, você vai ter que começar, ó, indiferente de quem eu vou pedir, eu vou ter que começar aqui, ó, 1 mol de CO2. Certo? Ó, nessa pequena expressão que eu acabei de te falar, apareceu uma dessas duas, massa ou molécula? Não. Está escrito mol. E tem que aparecer molécula ou massa.
Então, por isso que nós temos esses sinais de igualdade, para poder isolar. Então, eu coloco igual e escrevo o número de moléculas. Então, 6 vezes 10 na 23, o que? Moléculas. Opa, a palavra molécula apareceu, mas não apareceu a palavra massa. Mas, professor, na sequência tem átomos, então o que se faz? Pula, vai para a massa. E massa, como é que se calcula a massa? Você soma. Aí lá do ladinho vai estar carbono igual a 12 e oxigênio igual a 16. Aí você faz no cantinho da tua prova. CO2, 12 e 16. Então vai ser 12, porque é 1 vezes 12, e 2 vezes 16, que dá 32. E 32 mais 12 vai dar 44. Então coloca sinal de igualdade, 44 gramas. Pronto. Apareceu a palavra massa, apareceu a palavra moléculas. Ponto. Mas, titizinho, o que eu vou usar com esse 1 mol de CO2 não me interessa. Porque eu só vou usar molécula e massa. O dado eu coloco aqui ou aqui, e o meu X eu coloco aqui ou o meu X eu coloco aqui. Tudo vai depender da variável que você vai desejar. Essa é a intenção. Beleza? Posso dar mais um exemplo para vocês. Como eu falei para vocês, temos que ter calma. Entendeu o início? Entendeu tudo lá para frente, ó. Vamos imaginar que eu fale sobre massa e volume. Beleza? Então você vai ter que ir atrás. Sempre da onde? 1 mol. Escreva, 1 mol. Massa e volume de quem? Estou chutando aqui, ó, de amônia. NH3. Beleza? Então, ó, 1 mol. De quem? De NH3. Escreva sempre. Agora eu preciso do quê? Eu preciso da massa. Então, eu vou pular as moléculas. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Eu vou pular as moléculas, porque a massa e o volume só estão aqui atrás da minha linha do mol. Então, não apareceu, então sinal de igual. Agora a massa, como é que se calcula? Soma. Aí, o nitrogênio vale 14, como é que eu sei disso? Tabela periódica, ou é dado para vocês? É 1. Então, vai no cantinho da tua prova, 14 e 1. 3 vezes 1 vai dar 3. 1 vezes 14, 14. 14 mais 3 dá 17. 17 o quê? Gramas. Então, ó, a palavra massa que eu quero apareceu, mas ainda não apareceu o volume. Só que isso está na CNTP. E amônia ela é gás. Então, igualdade, e aparece quem? O 22,4 litros. Ó, apareceu volume na CNTP, apareceu volume na CNTP. Apareceu massa, apareceu massa. O que eu vou fazer com a linha do mol? Nada. A minha relação, a minha regra de 3 é ficar entre o 17 e o 22,4. Se eu te der tantas gramas, o meu X vai aqui, porque daí eu vou pedir o volume. Se eu te der tanto volume, eu vou pedir tanto de massa. Esta é a lógica estequiométrica ou unidade de matéria. Legal, né? Mais uma, só para fechar o nosso entendimento. Vamos imaginar que eu desse para vocês mol e pedisse massa. De quem? Sei lá, de água. Joia? Então, como é que eu começo? Isso, 1 mol. 1 mol de quem? De água. Opa, a palavra mol já apareceu, mas não apareceu a palavra massa. Então, você vai usar quem? Você vai usar apenas o mol, que é a que está aqui, e a massa que está aqui. Esses dois caras aqui, o que você faz? Você pula. Então, igual. Massa, já havíamos colocado anteriormente. Hidrogênio 1, oxigênio 16. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. 16 mais 2 dá 18. 18 o quê? 18 gramas. Opa, apareceu a palavra massa? Gramas? Sim. Tenho o mol? Tenho. Então, agora, se eu te der tantos mols, você vai ter X gramas. E se eu te der X gramas, você vai ter o quê? Y mols.
Fácil, né? É só ter calma. Não adianta você se desesperar. Vocês estão vendo que eu estou sereno, tranquilo, falando adequadamente? Por quê? Porque agora a gente vai ter que resolver os exercícios. Beleza? Então, esta linha do MOL tem que estar na cabeça de vocês. Vocês vão perceber, eu vou insistir na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta eu vou começar a abandonar a linha, porque daí eu já sei ela de cabeça. Se você não sabe, toda hora você escreve ela, toda hora você escreve, sonhe com ela, sonhe. Vamos lá? Ó, eu já trouxe a primeira questão para vocês, ó, uma questão da Unicamp. Pô, professor, aí não dá, aí você já quer sacanear a questão da Unicamp, velho. Difícil? Bem tranquila. Só que você tem que tomar cuidado. Preste atenção. Eu vou resolver ela, depois o que você faz? Dá pause, volta na questão Unicamp e tenta resolver vocês. Pronto. Não conseguiu? Veja o vídeo de novo. Só vá para frente a hora que você entendeu a questão. Combinado? Aí você vai uma atrás da outra e vai repetindo várias vezes. Como eu falei para vocês, o cara do ITA resolveu todas e repetiu várias vezes. Então ele praticamente decorou as questões. Depois, na prova, via que era uma questão semelhante e sabia resolver, porque era o mesmo esquema de resolução. Gostaram, né? Bem legal. Vamos lá, ó. Um medicamento contém 90... E o que é isso aqui? É um dado, 90 miligramas. O que é isso? É massa. De ácido acetil salicílico C9H8O4 por comprimido. Ó a pergunta, ó. Isto aqui, o que é? É o dado. E o que ele está perguntando, ó? O meu X. Quantas moléculas dessa substância há em cada comprimido? Cuidado com isso, né? Aqui ele poderia ter perguntado para vocês em 2 comprimidos. Certo? Então, se em um comprimido eu tenho 90 miligramas, em 2 comprimidos eu vou ter quantos? 180 miligramas. Se pedisse. Só que ele me deu por comprimido e ele quer saber quantas moléculas em um comprimido. Ponto. Então não precisa fazer nenhuma modificação. Só que nós temos um detalhe. Na linha do mol está em gramas, certo? A massa molar é expressa em gramas. E aqui está em miligramas. Comecem a usar essa notação mili. Mili, 10 na menos 3. Então, no lugar do M, apague o M e coloque 10 na menos 3. Fica mais fácil a sua matemática. Beleza? Vamos lá. Ó. O que eu tenho que achar? Moléculas e massa. Como eu falei para vocês, sempre você vai ter que partir de quem? O mol de C9H8O4. Ó, apareceu a palavra massa ou a palavra molécula? Não. Então, eu vou ter que ir na linha do mol e olhar as moléculas. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Sempre vou ter que vir aqui, ó. Ou você copia, ou você já sabe de cor. O mol de qualquer substância, sempre você vai ter quantas moléculas? Esse número. Certo? Então, o mol, eu vou ter igual, ó. 6 vezes 10 na 23, o quê? Moléculas. Pronto. A palavra molécula já apareceu, mas não apareceu a palavra massa. Então, coloco o sinal de igualdade e vou atrás da massa. Como é que eu falei para vocês que calcula a massa de um mol de qualquer substância? Você soma. Soma as massinhas atômicas individuais. De quem que eu estou falando? Do ácido acetil salicílico. Então, você tem que fazer o 12, que é do carbono, certo? Mais o 8 vezes 1, que dá 8, certo? Então, mais 8 e mais o 16 vezes 4, que dá o 64. Então, somando tudo isto, vai dar 180 gramas. Opa! Apareceu a palavra gramas, que refere-se à massa, e já estava escrito a palavra molécula, que é o que eu quero. Beleza? Então, a minha linha do mol está preparada. O que eu faço agora? Coloco o dado e o que eu quero. Sempre. Sempre. Todas serão assim.
Joia? Lógico, não todas, né, professor? Às vezes eu tenho que fazer aquela adaptação de unidade primeiro para depois jogar. Porque você tem que buscar uma dessas unidades que eu acabei de falar. Ou é mol, ou é molécula, ou é átomo, ou é massa, ou é volume. Se não tiver nada sobre isso, você vai ter que buscar alguma coisa que se encaixe aqui. Para daí você poder fazer a regra de 3. Quer ver agora? Ó, 90 miligramas. Onde que eu vou colocar a massa? Embaixo. Então, 90 vezes 10 na menos 3 gramas. Quantas moléculas eu vou ter? X. Então, o meu X, montando a minha regra de 3, multiplica cruzado, vai ficar 90 vezes 10 na menos 3, vezes 6 vezes 10 na 23, dividido por quanto? Por 180. Aí, uma simplificação básica, né? 90 por 180 sobra 2. 6 dividido por 2, você sabe que dá quanto? Dá 3. Legal? Multiplicação de potência de 10. Você soma 10 na 23 mais menos 3, isso vai dar 10 no quê? 10 na 20 moléculas. Pronto. Essa é a nossa resposta. Sempre assim? Sempre assim. Posso mudar o enunciado, posso mudar as unidades, mas a minha regra de 3 sempre terá que ter este formato. Sempre. O que tenho no mol, embaixo o dado e o que você quer. Próxima questão. Em uma panela de 500 gramas, 81% da massa, ó, tá dando porcentagem. Porcentagem é uma unidade da linha do mol? Então, nós vamos ter que fazer uma adaptação. Só que ele está me dando uma panela. O que que a panela é? É tudo. A panela é tudo. Só que ele fala que 81% de sua massa corresponde ao alumínio metálico. Alumínio 0. Sabendo que a massa atômica do alumínio, né, do elemento químico, é 27U, esse U é do átomo. Só que do mol é 27 o quê? Gramas. Qual o número de mols de átomos de alumínio presentes na panela? Então, ó, o que eu estou lhe dando aqui? Uma certa massa, que eu vou ter que fazer uma modificação. E o que eu estou pedindo? O número de mols. Essa é a nossa relação. Só que antes eu tenho que mexer com a massa, porque a panela é tudo. Mas tudo é alumínio? Não, só 81%. Então, o que você vai ter que fazer? Uma regra de 3, certo? Então, a relação é a seguinte. 500 gramas de panela, se tudo fosse só alumínio, seria 100%. Como ele fala que foi 81%, qual vai ser a verdadeira massa de alumínio que eu estou utilizando? M. Esse M de alumínio vai ser igual a 405 gramas. Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho a massa. E essa massa tem que ser convertida em o quê? Em mol. A palavra massa e a palavra mol aparecem naquela primeira linha do mol? Yes! Então você só joga nela. Vem comigo aqui, ó. 1 mol de alumínio, eu vou ter que ir atrás da massa. Cadê a massa do alumínio? Tá aqui, ó. Não é 405. 405 é o que eu tenho dentro da panela como um todo. Certo? De alumínio. Qual que é a massa de 1 mol de alumínio? 27 gramas. Certo? Opa! A palavra mol já apareceu? Já. A palavra massa já apareceu? Já. O que eu coloco embaixo de uma ou de outra unidade? O dado e a resposta. O que eu quero como resposta? O número de mols. Então, aqui eu vou colocar o número de mols. E o que eu vou colocar embaixo do 27? A massa, 405 gramas. Então, você vai ter que montar o teu N, que vai ser 405 dividido por 27, que é a regra de 3 que você vai fazer cruzadinha aqui, ó. E 405 dividido por 27, isso vai dar o quê? 15 mols. Pronto. Está aqui a minha resposta. Captaram? Não foi a mesma situação que eu dei para vocês no começo
da relação que eu falei para vocês que vocês têm que usar uma linha, que eu dei 3 exemplos, né? Eu dei do CO2, eu dei da amônia, dei da água, eu podia dar o número de mols, massa, qualquer uma dessas relações, ó, igual. Igualzinha. Só que em vez de falar em água, eu falei em alumínio. Qual que é a diferença? Nenhuma. Captaram? Próxima questãozinha. Vamos lá? Determine o número de átomos de hidrogênio. Ó, número de átomos é o que eu quero, ó. De hidrogênio contidos em 100 gramas de álcool etílico. C2H6O. O que eu estou falando novamente? Massa. O que eu quero? O número de átomos. Da onde que eu parto? O mol. O mol de C2H6O. Vamos lá? A palavra mol está no meu enunciado? Não. Eu tenho que ir atrás do átomo e tenho que ir atrás da massa. Vamos atrás dos átomos? Vamos. Só que quando estava escrito átomos, lá na primeira tela, tinha um X na frente. Não pode esquecer esse X. Só quando se falar em átomos, na frente de moléculas, não tem nada. O mol sempre será 6,02 vezes 10 vezes 3 moléculas. Agora, quando se fala em átomos, eu tenho que substituir aquele X pelo número de átomos. Nesse caso, o do hidrogênio. Então, você olha para o hidrogênio e você está vendo quantos hidrogênios aqui? 6. Então, vai ter que ser 6 vezes 6 vezes 10 na 23, o quê? Átomos de hidrogênio. Se fosse um todo, seria 6 mais 2 mais 1. Seriam 9 vezes 6 vezes 10 vezes 3 átomos totais. Se fosse só o carbono, seria 2 vezes 6 vezes 10 vezes 3 átomos de carbono. Se fosse só o oxigênio, seria 1 vezes 6 vezes 10 vezes 3 átomos de oxigênio. Opa! A palavra átomo já apareceu, mas tem que aparecer a palavra massa. E como é que você calcula a massa de um mol de qualquer substância? Vai no teu cantinho, C2H6O, e coloque as massinhas atômicas em cima, ó. Certo? Lembram? Vai na tabela, ou aqui como são questões que eu retirei da internet, dos vestibulares aí, geralmente eles dão no corpo do enunciado, ou na própria tabela. 2 vezes 12 vai dar 24, certo? 6 vezes 1 vai dar 6 e 1 vezes 16, 16. Quanto que vai dar isso? 46. 46 o quê? Gramas. Opa! Apareceu massa que eu quero. Então, as minhas duas unidades estão corretas. O que eu coloco na linha de baixo? O dado, 100 gramas, e quantos átomos? Eu não sei. X. Então, você vai ter que fazer essa continha correr aqui, certo? Então, saber relacionar cada uma dessas evidências sempre é fundamental. Então, teu X vai ser 6 vezes 6 vezes 10 na 23, vezes 100, dividido por 46, certo? Ou seja, se você fizer uma conta bem simplesinha aqui, dá para fazer, ó, 6 vezes 6 dá 36, 10 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, 10 ao quadrado vezes 10 a 23 vai dar 10 na 25, dividido por 46, certo? Ou faz 360 vezes 10 a 24 dividido por 46, ou faz 36 dividido por 46. Quanto que vai dar isso? 0,78 aproximadamente vezes 10 na 25. Se quiser transformar em notação científica, 7,8 aproximadamente vezes 10 no quê? Na 24. Aumentou o número, diminui a potência de 10. Legal, né? Então, são algumas adaptações que vocês precisam fazer. Próxima questão. Faça uma previsão do volume ocupado por uma amostra de 3,5, ó, dado e resposta de gás nitrogênio N2 na CNTP. Tranquilo? Beleza. Quais são as duas palavras mágicas? Volume e mol.
Então, lá naquela linha do mol, eu vou ter que ir atrás dela. O mol de nitrogênio, opa, a palavra mol já apareceu. Eu vou ter que ir atrás de quem? Do volume. O volume de gás na CNTP, que você já viu, 22,4 litros. Pronto, o volume também apareceu. Apareceram as duas unidades desejadas? Sim. O que você coloca embaixo? O dado e a resposta. Por que você está rindo, professor? Porque é tudo igual, cara. Tudo igual. Tudo igual. Beleza? Então, vamos lá, ó. O que eu vou ter que colocar ali embaixo, ó? 3, opa, vamos mudar aqui, né? 3,5 mols. Você vai ter quanto de volume aproximadamente? Vê. Se você multiplicar 3,5 vezes 22,4 dividido por 1, isso vai dar 78,4 litros de gás na CNTP. Próxima. Estime o volume de uma amostra de 6,4 gramas. Opa, 6,4 dado, certo? Estime o volume. Volume, resposta. De gás na CNTP. Então, vamos lá. 1 mol de O2. Eu vou ter que ir atrás de quem? Do volume ou da massa? Tanto faz, você que escolhe. Que é o volume? Vamos trocar aqui só para você entender que pode ser feito qualquer coisa. Ó. Qual que é o volume de 1 mol de qualquer gás na CNTP? 22,4 litros. Opa, o volume já apareceu, mas não apareceu a massa. Então, igual. Vai atrás da massa. O oxigênio vale 16. Mas eu tenho 2 oxigênios. 16 vezes 2, 32 gramas. Opa, apareceu a palavra massa, está diretamente ligado à palavra massa. Só que eu quero saber de 6,4. Então, onde que eu coloco o 6,4? Embaixo da massa, ó, 6,4 gramas. Qual vai ser o volume que realmente você estará sendo transformado? Então, essa é a relação. Volume vai dar 4,48 litros. Pronto. Tranquilo, né? Então, essas são algumas das relações que a gente precisa buscar. Precisa ter interferência da interpretação. O dado que ele vai me dar, um valor, e a resposta que ele deseja. Essa é a intenção. Tranquilo? Bora mais uma? Diariamente, um indivíduo normal elimina pela sua urina cerca de 0,55. O que é isso aqui? É um dado, ok? E esse dado está em que unidade? Massa. De ácido úrico, C5H4N4O3. Aproximadamente, quantas moléculas? A minha resposta, o meu X. Dessas substâncias são eliminadas? Então, quais são as duas palavrinhas chaves para a resolução? Massa e molécula. Então, você vai atrás de quem? Atrás daquilo que te interessa. Vamos lá, ó. Primeiro aqui, ó, C5H4N4O3, ó. Os dados são fornecidos para vocês, ó. Então, vai ter que ser 5 vezes 12, vai dar quanto? Vou somar aqui, ó, 60. 60 mais 4, que é 4 vezes 1. O nitrogênio é 14. 14 vezes 4 vai dar 56. E mais 3 vezes 16 vai dar o 48. 48 mais 56 mais 4 e mais 60, você vai ter uma massa total de quanto? De 168. Então, vamos lá. 1 mol de C5H4N4O3. Apareceu a palavra massa ou a palavra molécula? Não. Então, eu vou atrás. 6 vezes 10 na 23, o quê? Moléculas. Opa, a palavra molécula já apareceu. Mas tem que aparecer a palavra massa. Então, eu vou atrás, que é a soma, que eu acabei de fazer, que é de 168 gramas. Mas eu não quero, ó, a palavra massa apareceu. Tem que aparecer agora o quê? Em unidade embaixo de unidade. Certo? Então, você vai colocar
as alternativas, sendo especificadas aqui, e denominar cada uma dessas interferências aí. Então, deixa eu mudar aqui a lapiseira. 0,56 gramas. Quantas moléculas você realmente vai ter? X. Se você calcular esse X, vai ser 0,56 vezes 6 vezes 10 na 23, dividido por quanto? Por 168. Aí, se você fizer a conta, eu fiz aqui no canto rapidinho, vai dar 0,02 vezes 10 na 23. Certo? Aí, se você usar, né, da notação científica propriamente dita, aí você vai encontrar um valor de quanto? De 2 vezes, ó, aumentei o número, diminui a potência de 10, ou seja, 10 na 21, porque eu apenas andei 2 moléculas, certo? Andei 2 casas, ó, 1, 2. Então, 2 vezes 10 na 21 moléculas. Todas são assim? Todas são assim. Não tem como mudar. Beleza? É uma relação entre essas unidades que estão na linha do mol. A constante de Avogadro. Joia? Próxima questão, ó. Em uma amostra de 4,3 gramas, dado em massa de hexano, C6H14, encontramos aproximadamente tantas moléculas e tantos átomos, ó. Como ele não especificou quem são os átomos, eu estou especificando que é um átomo total, ou os átomos totais. Então aqui, meus queridos, são 2 perguntas. Então vão ser 2 regras de 3, sempre partindo de 1 mol. Tranquilo? Então, lá, a primeira, ó, vamos pegar moléculas. 1 mol de C6H14, eu vou atrás das moléculas. Como é que você calcula as moléculas aqui, tá? É um padrão. 6 vezes 10 na 23 moléculas. A palavra molécula apareceu, agora tem que aparecer o quê? A palavra massa. E como é que se calcula a palavra massa? Você soma. O carbono vale 12 e o hidrogênio vale 1. Certo? 72, que é 6 vezes 12 dá 72, mais 14 vai dar quanto? 86 gramas. Mas eu quero saber de 4,3 gramas. Qual vai ser a quantidade de moléculas? X. Se você calcular este X, vai ser 4,3 vezes 6 vezes 10 é 23, dividido por 86. Isso vai dar 0,3 vezes 10 na 23 moléculas. Ou seja, 3 vezes 10 na 22 moléculas. E 3 vezes 10 não pode, não pode, não pode. Letra B, a resposta correta. Vamos fazer a outra? Vamos. Então, 1 mol... deixa eu fazer até aqui embaixo porque fica mais fácil, né? Aqui, ó. 1 mol, novamente, de C6H12. Agora eu quero átomos. Tem o X na frente. Então, esse X tem que ser substituído pelo número de átomos do meu composto, que é o hexano. Certo? Então, é 14 com mais 6, que vai dar 20 vezes 6 vezes 10 na 23 átomos, que corresponde a 86 gramas. Como eu quero saber de 4,3 gramas, quantos átomos eu vou ter? Y. Então, a minha regra de 3 fica 4,3 vezes 20 vezes 6 vezes 10, 23, dividido por 86. Isso você vai encontrar quanto? Você vai encontrar 6 vezes 10 na 23 átomos. E 6 vezes 10 na 23 é justamente o que está na resposta da letra B. Átomo, molécula, mol, o que você quiser. Questãozinha do Enem agora. Dá um look lá, ó. Para saciar a sede, uma das bebidas mais procuradas é a água de coco, pois além de saborosa, é muito nutritiva. Um copo de 200 ml de água de coco tem, em média, a seguinte composição. Então, os 200 ml correspondem a essa tabela.
calorias, proteínas, lipídio, cálcio, fósforo, carboidratos e papapá. 1 miligrama é 0,001 grama. E o N, que é a constante de Avogadro, é 6 vezes 10 a 23. Coisas que vocês já conhecem. Após beber um copo desta água, o indivíduo teria ingerido um número de átomos de cálcio equivalente. Opa, átomos de cálcio. Tá aqui, ó. Só que os átomos de cálcio, eles estão em o quê? Em miligramas, ou seja, é o dado em massa. Certo? Mas qual é a pergunta da questão? O número de átomos é o meu X. Então, o dado é a massa, o X é o número de átomos. De quem que eu vou partir? Sempre de 1 mol. 1 mol de cálcio, eu vou atrás do número de átomos. Só que quando se fala átomos, tem o X. Quando se fala moléculas, não tem o X. Legal? Legal. Então, quando é só Ca, é um elemento, que nem o ferro que eu falei para vocês. Ó, não muda. Muda o elemento, mas não muda a sua simbologia. Certo? Simbologia de unidade de X, que é 1. Então, vai ficar 1 vezes 6 vezes 10 na 23, o quê? Átomos de cálcio. A palavra átomo apareceu, que é o que eu quero, ó. Certo? Mas tem que aparecer o quê? A massa. E qual é a massa do cálcio? Bom, ele não deu. Certo? Ele não deu, deu? Não, não deu. Então, você vai ter que ir lá na tabela e pegar a massa do cálcio, que eu sei que vale 40. Certo? Mas eu não quero saber de 40 gramas, eu quero saber de 20 milho, ó. 10 na menos 3 gramas, quantos átomos vocês vão ter? X. Certo? Então, meu X vai ser o quê? Posso até montar aqui, ó. 20 vezes 10 na menos 3, vezes 6 vezes 10 na 23, dividido por 40. 20 por 40, sobra 2. 6 dividido por 2, dá 3. 10 na 23 vezes 10 menos 3, 10 na 20 átomos de cálcio. 3 vezes 10 na 20, resposta da questão do Enem seria a letra A. Legal? Beleza, né? Próxima questão. Um balão de oxigênio contém 3,01, 3 vezes 10 na 26 átomos. Foi completamente usado por uma equipe médica durante uma cirurgia. Admitindo-se que havia apenas gás nesse balão, a massa, então eu estou te dando átomos, agora trocou, dados em átomos, e eu quero a resposta em massa. Do referido gás é, só que ele está falando gás oxigênio, é O2. Então, vamos ter que partir. 1 mol de O2, eu vou ter que ir atrás da massa, é 32 gramas, porque cada oxigênio é 16. 16 vezes 2, 32. Agora eu vou atrás do número de átomos, tem o X, moléculas não tem o X. Só que quantos átomos eu tenho? 2, então tem que ser 2 vezes 6,02, né? Eu vou arredondar aqui e vou arredondar o dado que ele forneceu para mim. 6 vezes 10 na 23, o quê? Átomos. Como eu tenho 3 vezes 10 na 26 átomos, qual vai ser a minha massa? Então, a minha massa vai ser 3 vezes 10 na 26 vezes 32, dividido por 12 vezes 10 na 23. Aí, a matemática básica, certo? Se quiser simplificar, simplifique aqui, ó. Simplifique, simplifique, vai sobrar quanto embaixo? 4. 32 por 4 vai dar quanto? Vai dar 8. E 10 na 26 dividido por 10 na 23 vai dar 10 na terceira. Divisão de potência de 10, você subtrai 26 menos 23, vai dar 10 na terceira, o quê? Grama. Só que 10 na terceira é o nosso querido K. Então, isto vai ser 8 quilogramas. Qual a respostinha dessa nossa questão? Letra A.
Indiferente, meu querido, indiferente o que você vai usar, indiferente quais são as relações que vocês vão ter que situalizar, evidenciar. Então, são várias e várias e várias situações pertinentes que vocês precisam abordar aí dentro do conhecimento. Beleza? Eu vou resolver mais uma questãozinha aí. Essa questão aqui, ó. De um botijão de gás contendo 2,32 gramas de gás butano, C4H10, foram retiradas um volume de 44,8 mililitro de gás na CNTP. Quantos mols? Então, ó, eu tinha massa, foi retirado o volume e eu quero saber o número de mols. Jesus! Pessoal, faça com calma. Qual é a tua resposta final? Bom, só que eu tenho massa e tenho volume. O que eu tenho que fazer? Duas regras de 3. Transformar a massa em mol, transformar o volume em mol. Aí subtrai um do outro, porque foram retiradas, então é uma subtração. Vamos fazer a primeira aqui, ó. 1 mol de C4H10 corresponde a quanto? 4 vezes 12, certo? 4 vezes 12, 48. 48 mais 10, 58 gramas. Certo? Só que eu tenho quanto? Tô com 3 na cabeça. 2,32 gramas. 2,32 dividido por 58, você vai ter um número de mols equivalente a quanto lá dentro? 0,04 mol. Só que foram retiradas 44,8 mililitros na CNTP. Então, 1 mol de C4H10 corresponde a 22,4 litros, certo? Mas qual é o volume que eu tenho? 44,8 vezes 10 na menos 3 litros. Isso vai me dar quantos mols? N. Ou seja, N já ia dar a resposta, né? De 44 para 8,8 para 22 é metade, né? Então, você vai ter quanto dessa relação? 2 vezes 10 na menos 3, o quê? Mol. Que isso aqui é a mesma coisa que 0,02 mol. Então, se você tinha 0,04, certo? E retirou 0,002, consequentemente, você vai ter quanto de mols ainda que resta no botijão? 0,038 mol. Essa seria a minha resposta. Beleza? Então, são relações assim que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vocês viram que todas as questões que eu resolvi estão diretamente ligadas a uma única substância. Tudo bem? Nas próximas aulas aí a gente vai fazer a relação dessa substância com outra substância. Aí é o nome específico para isso, estequiometria. Beleza? Não saia daí na sequência, a gente trabalha mais assuntos específicos dessa parte zero de estequiometria. Um grande abraço e até depois. Tchau, tchau.